Hoje eu tô aqui com o Fabrício Barreto, meu ex-marido, e a gente estava conversando e sentimos uma vontade de falar com vocês como é que foi essa entrada do alinhamento energético na nossa vida, esses últimos 7 anos, não só nas minhas formações, mas nas formações dele também. E eu vou, passo a palavra. É, bom, o alinhamento energético, ele entrou na nossa vida, né, pelo intermédio da Maria Arminda, que estava com uma psicóloga lá em São José, e na clínica onde a psicóloga atendia, foi oferecido um curso, né, do Hernani de alinhamento energético, e a Arminda ela sentiu esse, esse toque, né? Essa vontade de entender o que é, né? Apesar de a gente nunca tinha ouvido falar, não sabia nem quem era Hernani, né? E aí ela foi e apresentou, né? Viu que era uma técnica muito boa de autoconhecimento, né? E também de auxílio ao outro, porque além de ser uma técnica terapêutica, ela também é uma técnica que você pode usar consigo mesmo. E eu, quando ela apresentou para mim, eu olhei, nossa, que coisa muito doida essa, né? Vem essa E, palavra. é, e aí eu fui fazer na turma seguinte, né? Que o Hernani já tinha saído né, tinha acabado a turma que a Maria fez, né? A primeira turma lá em São José, já com a garantia de uma turma seguinte, né? E aí eu até fui o primeiro, né, a me matricular, né? A Denise, que era uma das psicólogas que cuidava do lugar, chegou para mim e falou: Pô, Fabrício, você foi o primeiro a colocar teu nome e o primeiro a pagar, sua vaga tá garantida aqui já. E aí eu fiz esse curso, né? E a gente começou a atender junto, né? Algumas vezes atendemos a Maria, que logo no começo, né, já se formou e já começou a atender, já começou a praticar. E eu auxiliava ela em alguns momentos e em outros momentos ela atendia sozinha ou com outros terapeutas que foram formados lá em Sim. São José. É... Aí a gente passou, né, um bom tempo aí, né, eu fiz novamente outro curso, participei, né, de uma ou outra aula de um terceiro curso que o Hernani deu lá em São José. E a Maria já sentiu o toque de que precisava, né, seguir, né, essa caminhada. Ela não via ainda como, né, ser uma Professora. professora, Uhum. né, mas eu já olhava assim, pô, ela, do jeito como ela tá indo, né, e já olhava, pô, essa pessoa vai se tornar uma instrutora de alinhamento energético no futuro, né? E aí ela começou a participar dos cursos lá em São José com o Hernani. Aí eu fui, né? O curso de alinhamento energético, ele foi uma porta de entrada para mim para o mundo do xamanismo. E aí eu fui atrás do desse mundo do xamanismo. E aí fiz alguns cursos de xamanismo, neo-xamanismo lá em São José, círculos de saberes da terra, né? E em um desses cursos eu me deparei com a, a dança, as danças, como é que é mesmo? Danças Aquelas danças espontâneas. espontâneas, Dança isso. espontânea. As danças espontâneas, né? Principalmente a da Gabrielle Hoff, né? Os 5 ritmos da Gabrielle Hoff. E aí eu fui atrás para ver o que era isso, né? Aí, você quer comentar alguma coisa? Ah, interessante, você está falando do seu caminho, né? Mas Aham. o que você sentiu quando o alinhamento energético entrou na nossa família, né? O primeiro contato, que mudou no, não só entre a gente, né? Mas também na época tinha Alexandre e Giovanni Uhum. já, né? Os dois pequenos.
E todo mundo sabe que o alinhamento energético ele trouxe para mim uma cura para um transtorno bipolar. Então, eu tinha um desequilíbrio emocional que estava no extremo, né? Então, provavelmente as minhas questões era ter um lado sensitivo muito aflorado, não ter um controle do meu canal sensitivo, e eu me jogava nas emoções, então vivia em altos e baixos, né? Depressão e mania, os extremos das emoções, e eu estava numa busca de autoconhecimento. Então, quando o alinhamento energético chegou na minha vida, eu já estava nessa busca de autoconhecimento, já tinha feito um curso de psicologia budista, cursos de reiki, reflexologia, e isso, como o Fabrício falou, a minha psicóloga na Clínica Espelho Mágico, a Edil, que foi me indicando, né, um caminho possível, né, como ali as questões que eu trazia na minha terapia eram muito essa necessidade de me conhecer, e ela, como ela já tinha um caminho, né, com outras terapias complementares, além da psicoterapia, ela foi me indicando, né, essas possíveis terapias que podiam agregar no meu autoconhecimento. Mas quando o alinhamento energético chegou na minha vida, foi uma virada de chave para mim. Claro que não foi imediatamente, né? Eu ainda continuei com tratamento psiquiátrico, a psicoterapia continua até hoje, eu acho essencial para todo mundo, mesmo você tenha questões como eu, de um diagnóstico de uma doença emocional, uma doença psiquiátrica, ou não, né? Só para se autoconhecer, eu acho que a psicoterapia é essencial. Mas teve uma virada de chave ali e que isso mudou a nossa família. Então, se você quiser falar um pouquinho disso. Você também fez lá o curso de Reiki, né? Também fiz as formações de Reiki, nível 1, 2 e 3. O Reiki fez você ver essa parte da terapia como um autocuidado. Isso, um autocuidado, porque o Reiki te faz isso daí, né? Primeiro você aprende a autoaplicação, né? Então, você começa a olhar para você primeiro, antes de cuidar do outro. E é interessante que no alinhamento energético também. Primeiro você aprende o autoalinhamento. Então. Antes de aprender a técnica para cuidar do outro. E acho que foi isso aí que foi uma virada de chave aí, da gente começar a aplicar, né? Porque a gente já tinha uma caminhada de autoconhecimento, de ler muito, né? Muita teoria, né? De várias linhas, né? Isso. De teorias. Só que o alinhamento ele veio para nós dois como uma chave, virada de chave de que, opa, peraí, eu posso usar isso aqui comigo mesmo. E aí a gente começou a caminhada, realmente. Eu percebo assim que aí que a gente começou essa caminhada do autoconhecimento e de limpar a sujeira mesmo, né? Porque antes era aquela coisa, era, né, muito... lia coisa do Freud, Jung, né, muito na cabeça tal, e essa parte de limpeza. Até mesmo Bert Hellinger, né? Porque a gente já conhecia as constelações, já participava de algumas constelações, mas era muito tomada de consciência, tomada de consciência. E o alinhamento energético, ele traz uma descompressão, né? Parece que ele limpa mesmo, assim. Você não está só aqui no mental, tomando consciência de você mesmo. Você toma consciência das suas emoções. E onde que está o seu foco nas suas emoções? Para onde que você está olhando? E a gente ajusta o foco. Ele é até uma coisa que eu lembrei agora aqui. Ele, mesmo a gente indo para sombras, né, no alinhamento, para profundeza ali, para dor, ele trabalha a potência da pessoa também, né? Porque você faz lá a leitura dos corpos energéticos, né, a voz, e no final você traz uma cura, né? O corpo em luz, que nada mais é do que a potência da pessoa. Então você indica para ela que, ó, tem isso, mas você é isso aqui, ó. Você não é essa sujeira. Essa sujeira você pode limpar porque você é a pessoa que está com a vassoura para limpar. E você consegue. E essa sujeira, ela é um apanhado de memórias que você viveu. E tá aí, né? Ficou aí. A gente vai gravando as nossas memórias afetivas, né? Tudo que a gente vai vivendo, o nosso cérebro ele vai registrando como algo importante. Seja dor ou alegria, né? Felicidade.
Mas tanto faz, se é sombra ou luz, mas o nosso cérebro ele acha que aquilo é importante, ele vai registrando. Só que o que acontece é que toda vez que você vive algo muito parecido, não importa também se é sombra ou luz, ele vai trazer aquele registro novamente. E é por isso que a gente fala que limpa essa repetição de padrões, né? Através dessa Uhum. limpeza das memórias. E aí isso fez com que a gente começasse essa caminhada, né? E, e aí começar a observar coisas, né, na na nossa relação com os nossos filhos também, né? Com os nossos pais Com os também. nossos, então, eu ia falar isso também, né? Vindo, né, antes eu ficava muito, culpava muito os meus pais por, né, por conta de várias coisas e tal, e depois começar a perceber que não, pô, eles, né? Aí vem do Bert Hellinger até, né? Uhum. Eles fizeram o máximo que puderam e, né? E eu acho que a mudança de chave é isso, o alinhamento te traz assim, beleza, eles fizeram e a gente pode, né? Que o Bert fala, a gente pode fazer diferente, mas como, né? Através dessas terapias, desse autoconhecimento e dessa caminhada e enxergar a tua sombra também, né? Uhum. A dor, ela faz parte também, né? Então a gente começou a encarar nossas dores, né? E aí tivemos uma mudança para, né? Morávamos em São José e aí nos mudamos lá para Rio das Ostras. E Essa chegou mudança a foi, nossa pequena e nesse chegou a Marina. no meio disso tudo. A Marina ela veio quando eu comecei o curso, né? Não foi? Foi um Não, pouquinho. já foi o terceiro curso, eu já No estava terceiro. grávida, né? O O segundo. terceiro curso com a Mas foi Hernani, eu já naquele estava ano, grávida. foi no Uhum. ano do. Sim. Aí. Fiz, né, barriguda Uhum. nessa terceira E aí opção. essa mudança para Rio das Ostras foi uma mudança que a gente aí encarou mesmo as nossas sombras, né? Os Uhum. nossos espelhos, né? Um olhando para o outro e porque foi um momento que a gente começou a conviver Diariamente, né? Você diariamente. saiu do embarque, né? Você Aham. trabalhava em plataforma, embarcado, então a gente não tinha uma convivência diária, né? E isso dele ser transferido para o escritório e a gente decidir que vamos mudar de cidade então para acompanhar Fabrício, né? As crianças, os meninos não queriam muito sair de São José, né? Tem Uhum. algumas questões ainda com mudanças. Nós temos, né? É. Questões ainda com mudanças, porque as questões não acabam, né? A gente vai passando de nível, né? Mas sempre tem os desafios do momento, né? Mas essa chegada em Rio das Ostras, eu lembro bem, eu com Marina no colo, acho que ela tinha 5 meses, e tudo que a gente tinha que enfrentar ali sozinhos, né? Uma família com 3 crianças e que não conhecia nada. Eu era uma terapeuta que não era conhecida, então eu ainda tinha que divulgar todo o meu trabalho e tive muito apoio dos terapeutas da região. Foram pessoas assim que me acolheram, que abriram as portas para mim. Foi essencial a Casa da Mata, onde que eu trabalhei com a Rose, Rose França, que ela trabalhava com constelações e ela abriu para o alinhamento energético para a gente trabalhar juntas. Hoje ela faz um trabalho maravilhoso lá com a Juliana e o Crivan, filho dela, que são alinhadores, se formaram lá em Rio das Ostras. Mas eu acho que esse momento de nós dois de olhar para as nossas sombras e encarar os nossos desafios, a gente conseguiu, você me corrija se eu estiver errado, mas a gente conseguiu chegar a realmente olhar um para a essência do outro. Mesmo debaixo de tudo aquelas sombras que a gente Uhum. estava vivendo, foi um momento que a gente conseguiu olhar assim, nossa, eu vejo essa pessoa que está aqui do meu lado. E pode falar do que você ia falar de... Então, aí lá em Rio das Ostras a gente enfrentou essas sombras, né? E o alinhamento ajudou bastante, né? Na... Pra limpar, né? Foi um momento bem complicado, né? Não foi um convívio saudável, até mesmo porque não dá para se ter um convívio saudável quando as duas pessoas estão doentes, né? É, Mas foi um convívio que a gente amadureceu muito, os dois como pessoa. É,
E aí lá eu tive contato com a biodança, né? Com a biodança. É. Você já estava fazendo 5 ritmos? Isso, já né, fazia de no vez em Rio? quando 5 ritmos, né? Fazia um pouco da terapia, das meditações ativas do Osho Uhum. e muito alinhamento, né? Bastante alinhamento. A gente um alinhava o outro, né? Tinha momentos que um alinhava o outro. A gente chegou a fazer uma outra vez aí uns negócios bizarros de ficar traz corpo energético e o outro dirige o corpo energético, né? Deu pau algumas vezes. Mas é isso, Mas né? a gente sabia que o que a gente estava fazendo, a gente tinha um suporte de uma egrégora, né, para fazer essa limpeza um com o outro, né? E era um exercício para a gente, como se fosse um laboratório, para praticar o não julgamento, para praticar a não manipulação do campo, né, para firmar mesmo as bases do alinhamento energético. Algumas pessoas estiveram comigo na última roda que eu fiz e eu alinhei o meu próprio filho, né? Durante a roda, ele foi um cliente catalisador e eu coloquei isso, o quanto eu me preparei para atender clientes em que eu realmente tenho que deixar meu julgamento de lado. Seja um familiar, seja né, meu filho, meu pai, minha mãe, ou pessoas a quem no meu convívio no dia a dia, né, ou que possa trazer uma questão de abuso ou crime, alguma coisa assim, e que eu tenha que atender como terapeuta. Eu não sou aqui a julgadora, eu não sou juiz, não sou advogada, não sou policial. Essa pessoa ela veio me pedir um atendimento terapêutico. Isso já é um passo dela para querer uma evolução, para querer uma cura para si mesmo, para querer ser uma pessoa melhor. Então eu precisava exercitar a minha neutralidade, o meu não julgamento. E o Fabrício, a gente tinha um acordo de que a gente pode continuar tentando e quando perceber assim, não, peraí, eu já estou entrando num julgamento, eu falo e eu me afasto e vou mudar essa direção, vou mudar a forma como eu estou dando voz a corpos energéticos ou nesse momento eu estou indisponível para fazer um atendimento para você, então eu estou com julgamentos em relação a você, não consigo te alinhar. Mas a gente sempre cuidou um do outro, né? Com as ferramentas terapêuticas que a gente aprendeu, com reiki xamânico, o alinhamento energético, constelações familiares, né? Que não a própria constelação, mas trazer um exercício sistêmico, uma visualização. A gente sempre teve esse cuidado um com o outro, sempre que possível, sempre que estávamos disponíveis, né, para isso. E foi lá em Rio das Ostras que você fez mais um curso com o Hernani, aí eu né? fiz mais um curso com o Hernani lá em Rio das Ostras. Quando a gente se mudou, eu tinha várias fantasias, né, do como que seria lá, que nenhuma se realizou, né? Essa mudança, né, fez com que eu parasse um pouco na terapia, né, nas terapias, apesar de começar a ter um atendimento psicológico, né, foi quando eu comecei a ter um psicólogo mesmo todo dia não, né, toda semana. Mas porque eu parei um tempo do trabalho, né, de terapia, só que aí eu fiz você trouxe o Hernani para lá, né? 2 vezes, isso, né? E aí uma das vezes eu fiz o curso de novo e aí voltei, né, a atender e a gente voltou, e aí a gente voltou a atender, voltou a fazer roda de cura, fomos fazer uma lá em Campos, junto com os terapeutas que foram formados lá. Em Macaé, né? Também. Em Macaé, começamos também a participar de rodas de cura dos terapeutas né? O Francisco. Que foi aquele momento que Hernani me colocou como coordenação do Norte Fluminense, né? Então eu estava ali auxiliando os terapeutas já formados os desafios, né? Então vamos avançar. Já tinha ali um pouquinho em mim, eu não sabia que era isso, mas uma vontade de ajudar os terapeutas formados a colocar em prática. Qual é o seu desafio de colocar o alinhamento energético em prática? Né? Seja um próprio desafio seu ou da técnica ou do público, né? Então eu já estava nesse momento e o Fabrício me acompanhou bastante com essas rodas.
com outros terapeutas. Caterine A também. a A Caterine, Marise, lá de Macaé. o próprio Crivan e a Ju. O próprio Criviju. Então a gente... Lá com a Alda e Isabela, né? Em Campos Sim. Goitacazes. Sim. Aí, né, como, né, toda caminhada de autoconhecimento, a gente sabe, né, sabe como que começa, mas nunca vai saber, né, como que aonde que ela vai te direcionar, né. E aí ela direcionou a gente para olhar para o nosso relacionamento e ver que não, do jeito como estava, não estava mais dando certo para nós dois, né. O relacionamento ele já não... Não era mais saudável. É, né? ele Acho tinha que mudar. alguma Né? coisa tinha que Isso, mudar algo tinha para que que mudar. voltasse a ter uma saúde nesse A relacionamento. Maria, ela viu isso primeiro do que eu, né? E aí eu, ao longo do tempo, fui vendo. E o alinhamento energético foi muito importante para eu conseguir passar por essas águas. Eu acredito que você também, né? Sim, foi o que me segurou. Isso, foi, né? Porque daí, ao invés da gente, né? Como foi a Maria que trouxe, que comunicou, que na separação sempre tem um que comunica o outro, né? Eu não conheço ainda... O primeiro que tem uma luz, um insight. Não né? conheço o relacionamento em que os dois olharam, vamos separar, vamos. Então eu poderia ir muito para esse lado do culpar, né, ficar chateado, trazer toda aquela bagagem da criança, né, do abandono, né, e acabar causando, né, ou fazer com que essa separação fosse de uma outra maneira, de uma maneira, não posso dizer pior ou melhor, porque também não, né? Mas de uma outra maneira em que a gente sairia os dois machucados, né? Então, com o alinhamento eu fui limpando e foi muito importante para mim isso, porque eu fui entrando em contato com conteúdos que de outra forma talvez eu não conseguiria entrar. E aí, ao invés de eu culpar, ao invés de eu passar por esse período apontando dedos para pessoas, eu fui e me olhar. Não, peraí, vamos entrar em contato com isso e vamos utilizar esse período para um crescimento. E aí o alinhamento me ajudou muito, muito a limpar tudo isso daí. Inclusive nesse curso, o primeiro, né, que Hernani foi, você pediu para ele um alinhamento de casal. Isso. E eu lembro muito bem do recado final, que era assim, que a cura, né, que não tinha cura, não tinha uma leitura da cura, não tinha um corpo em luz, que o corpo em luz era a gente que ia construir esse corpo em luz. E isso ficou muito marcado para mim, que assim, poxa, mas o negócio não está aqui ainda, eu ainda vou precisar fazer. Então a luz que precisava, né, e eu sempre falo que o alinhamento energético ele traz o que tem no momento. E a luz que a gente precisava para encarar aquelas dores ainda não estava ali. A gente ainda ia precisar construir. Mas acho que foi essencial para que eu pudesse ter paciência. Então, se eu preciso construir ainda esse corpo em luz, se eu preciso ainda construir essa força, essas virtudes que vão me dar o suporte para dar esse novo passo nesse relacionamento, seja para voltar, né? Naquela época a gente ainda não pensava totalmente numa separação, então seja para voltar ou seja para ficar junto, mas dar um passo a mais ou separar, a gente tinha que construir essa luz. Então o que eu percebi assim, então eu preciso exercitar minha paciência, porque para construir qualquer força, qualquer virtude, a gente vai passar ainda por muitos desafios até que essa luz ela realmente chegue, né? Acho que isso também foi importante para mim naquele momento, mas o meu olhar o quanto você estava crescendo dentro do próprio alinhamento energético, e como eu falei, né, dos terapeutas que tinham os desafios, e você já estava trazendo o que eu acho que é o potencial de um curso avançado, que é um terapeuta pegar o alinhamento energético e criar uma nova forma de aplicar. Com as bases do cura interior, com as bases do xamanismo, que a dança é algo que vem, né, dos saberes ancestrais, então
dos povos originários, o canto também, né? A reza Sim. com canto. E você estava nesse momento tentando unir essas ferramentas e o quanto o alinhamento ali, fazer novamente mais um curso de alinhamento energético te deu um suporte para criar uma nova técnica. Então eu queria que você falasse disso. Que aí né, nessa caminhada toda eu acabei, né, alinhando as danças espontâneas com o alinhamento energético, né, com todo esse passo que o alinhamento energético dá, né, que é a leitura do campo, aí dar voz aos corpos energéticos, né, e trazer uma consciência a ele, dar uma limpeza e trazer um corpo em luz, né. E aí eu, né, com as danças espontâneas, principalmente os 5 ritmos da Gabriele Hoff, eu percebi que dava para juntar todos esses passos do alinhamento energético com a dança, né, com a música e a dança. Lá em Rio das Ostras eu conheci a biodança também, que aí me trouxe um outro olhar, né, de como fazer todo esse passo, né, a biodança, ela tem uma curva, né, toda aula tem uma curva em que você começa trazendo, né, muita vitalidade, muita energia, aí você desce para uma regressão, né, para ficar mais calmo, para lentificar os seus movimentos e depois voltar a um outro momento, né? Que também é uma forma de cura, né? E aí eu peguei tudo isso daí, né? Todo esse monte de coisa e juntei num caldeirão, né? E aí eu criei o Alinha Dança, né? O Alinha Dança, ele é uma forma de você fazer um autoalinhamento, né? Você entrar em contato com esses corpos energéticos, com esses corpos de dores, né? Esses traumas, né? Entrar em contato corporalmente, né? No alinhamento energético, quando a gente faz o trabalho, ele é verbalmente, né? Até mesmo quando você faz o autoalinhamento, você traz voz a isso daí. A minha ideia era, não, em vez de trazer voz, vamos trazer no corpo. Vamos trazer para o corpo isso, vamos sentir no corpo todo esse movimento, né? E aí foi quando eu trouxe, né? Eu alinhei tudo isso daí e trouxe essa nova técnica, em que a gente inicia, né? Com músicas para trazer, né? Essa leitura do campo e essa base, né? Para conseguir entrar em contato, né? Trazer a base corporal para o corpo entrar em contato com esses corpos energéticos, né? Essas dores. Aí a gente tem essa etapa de dançar essas dores, né? Dançar esses traumas, dançar essas crenças limitantes. Dançar com as nossas sombras. Isso, dançar com as nossas sombras. Encaminhar isso, né, a essa dimensão da cura, né, que em várias técnicas do alinhamento tem um nome para isso, mas aonde está todo esse egrégor, onde está todo esse conjunto de frequências e de seres, ou o que é que você, né, como você vê. A matriz desse trabalho, né, que a gente pode chamar de dimensão de luz, isso. Dimensão de consciência, mas no cura interior a gente chama de Ministério de Cristo, isso. Que nada mais é do que tá dentro da gente, né? Ele é essa potência que eu falei no começo aí, essa potência que a gente tem de modificar a nossa vida, né? De estar, ao invés de vibrar na negação, vibrar na positividade, né? Então, encaminhar isso e trazer corporalmente essa cura, esse corpo em luz, né? E aí trazer movimentos para esse corpo em luz, esse corpo curado, né? Então, é um trabalho em que, ao invés da gente viver verbalmente, limpar verbalmente só, no Alinha Dança você também pode trazer voz, não é só corpo, você pode... Tem gritos, tem um momento nesse momento de limpeza, ele é um momento catártico, né? E após essa limpeza tem esse momento da calmaria, né? De trazer o corpo em luz, que também pode trazer voz, até mesmo porque você vai trazer um movimento ou uma voz que vai te, né, ao longo do tempo, vai te ajudar
a que você não volte para aqueles padrões, né? Que é o que a gente chama de senha, né? Senha ou mantra, né? Um ancoramento da sua luz, né? No final. Então a ideia é essa, a gente sentir no corpo todo esse conteúdo, né? E você, como, né, você faz aí terapia, seu psicólogo é um terapeuta haitiano também, gostaria que você trouxesse a importância da gente também trazer o corpo para a terapia. O quanto isso modificou para você, e eu acho que o Alinhar Dança, né, a dança espontânea, foi essencial para você ter essa consciência do corpo. Mas eu acho que você já estava fazendo uma caminhada dessa consciência do corpo, né? E como que é para você essa união da limpeza energética, da terapia com o corpo? O que o meu terapeuta, Duda, ele sempre fala, né? Que assim, né, é muito importante a gente fazer esse trabalho mental, né? Do falar, né? Do elaborar os conteúdos, mas tanto ele quanto na biodança se fala muito isso, tudo passa pelo corpo. Todas as nossas vivências, tudo que acontece, até mesmo as viagens extrasensoriais, as canalizações, tudo isso acontece porque nós temos um corpo. Então, tudo vai passar por esse corpo físico. Não, por conta disso, não adianta a gente elaborar conteúdo se a gente não digerir esse conteúdo corporalmente, se a gente não sentir no nosso corpo onde essas coisas tocam. Então, isso que é a importância de estar alinhando o trabalho da mente com o corpo, né? Até mesmo porque, no final, é tudo a mesma coisa. A mente está dentro do corpo e o corpo está dando suporte a essa mente, né? Porque o corpo também não é nada se não tiver uma mente, né? Se você não tiver os pensamentos, uma vida ali, ele vai ser um corpo inanimado, né? Então, ele fala muito disso, né? O Duda fala muito disso, digere, né? Joga para o corpo, porque o corpo vai digerir todos esses sentimentos. Se a gente não faz esse trabalho, a gente pode até elaborar mentalmente, mas o corpo vai te indicar que alguma coisa não tá legal. Ele sempre indica, né? Ele sempre vai... Eu tenho, assim, eu sou uma pessoa que somatiza tudo, né? Eu tenho até consciência de que as coisas chegam para mim... primeiro inconsciente, não tomo consciência e eu começo a sentir no corpo. O primeiro lugar que eu tomo consciência dos meus desafios é no corpo. E aí que eu começo a olhar, mas foi um mecanismo que talvez por eu ser uma criança que não falasse, né, eu não conseguia também tomar consciência através da fala, através do pensamento do que estava vindo para mim. Mas o corpo sempre me deu um sinal de que alguma coisa não estava bem. Por isso que eu busco tanto a linguagem da metafísica, dos sintomas, o que cada sintoma está falando, de que emoção, porque para mim isso sempre foi importante, porque os sintomas, o que eu estava sentindo no meu corpo, era que me conectava, tá, essa emoção, e aí eu conseguia entrar em contato com a emoção, porque sempre eu tive uma barreira que me desconectasse, assim, a emoção está aqui, tô vivendo, era meio que um corpo energético que tá ali, só que tava inconsciente. E eu precisava sentir no próprio corpo. Hoje não mais. Hoje as coisas chegam assim com muito mais facilidade no mental. Mas é muito importante essa... Mas então, o corpo ele é bem... Porque eu tava pensando até aqui, né, falando, né? A gente não pensa, né? A gente não chega e pensa assim, eu tô com fome. A fome não vem na mente. Você sabe que está com fome, você pode até ter esse, opa, estou com fome, né? A mente pensar, mas ela só vai pensar porque o corpo indicou alguma coisa. Estou com vontade de ir no banheiro. Também, não, vou lá, tô com vontade de ir no banheiro agora. Não. O corpo, então, até as emoções são a mesma coisa. Ela vem primeiro no corpo para depois atingir a mente. A gente não... E isso daí, ele é assim porque... Se não fosse assim, a gente não sobreviveria.
É a mesma coisa, aparece as uma nossas cobra. Estratégias de sobrevivência, né? A gente vê uma cobra, a gente sai correndo, a gente não pensa assim, nossa, uma cobra, que perigo, eu posso morrer e depois sair correndo. Que é uma coisa que na biodança fala muito, o medo vem antes ou depois de sair correndo? Ele vem depois, porque a gente não pode, a vida, ela não pode esperar o medo vir para sair correndo. Ele tem que sair, se está numa situação de perigo, é sair correndo. E depois vai pensar. Liga primeiro, né? O cérebro, ele liga primeiro sobreviver, então dá no pé e depois que, nossa, fiquei com medo. Depois vem... Onde que o medo apareceu? Quando você estava correndo, estou correndo de alguma coisa. Isso é muito importante, conectar, então, o corpo com todas as outras técnicas da terapia, né? Então, quando o Fabrício trouxe o Alinha Dança, eu achei assim, nossa, acho que era mais uma coisa que precisava dentro do alinhamento energético como mais uma ferramenta, porque eu acredito nessa união, né, do corpo, de todos os corpos, né? Então, eu acredito que essa limpeza, essa mudança, essa transmutação que o alinhamento fala, ela só acontece se a gente consegue fazer com que aconteça em todos os corpos. No físico, no mental, emocional, espiritual. Isso precisa andar junto, né? E os nossos registros, eles não ficam só no corpo espiritual, só no corpo mental, só no corpo emocional. Eles vão para os 4 corpos, né? Então, a gente precisa trabalhar tudo. Você quer falar mais alguma coisa? Não, sobre isso aí. Eu gostaria de, aqui pra gente finalizar, já que as pessoas sabem que, né, a gente falou de uma possível separação e a gente chegou num divórcio. Divórcio. Então, nós somos divorciados e temos nossas parcerias com as crianças, com o nosso trabalho, né? Fabrício tá aqui, a gente continua desempenhando muitas coisas juntos na nossa comunidade, né? Nós fazemos parte de uma escola Waldorf, então a gente também é uma escola associativa, a gente também tem essa participação, a gente está em conjunto nisso, mas eu queria que você falasse um pouquinho também, vou comentar de como foi para você a gente conseguir chegar num final de um casamento, chegar num divórcio, num acordo harmonioso, né? Porque assim, tinha muitas coisas que podiam dar errado. E a gente conseguiu chegar a uma advogada, a Ana, que foi essencial para isso também, que pudesse nos representar nessa nossa vontade de dar um novo passo. Assim, a gente continua na nossa parceria, mas agora não mais como casados, né? Ter um relacionamento de um casamento. Foi desafiador, né? Com certeza. Ainda né? Desafiador. Né? Para manter os acordos também, né? Mas qualquer relação é desafiadora, né? A relação entre dois adultos, né? É sempre desafiador, não é um negócio... Principalmente um relacionamento afetivo, isso, né? Porque a gente traz um espelho, né? O relacionamento afetivo, esse espelho é muito próximo, né? Então... Porém, tem sido bem gratificante, né? Porque eu vejo alguns casais, né, separados, principalmente quando tem filho, né? Tem coisas assim que a gente olha que, nossa, mas todo aquele relacionamento que teve antes, ter jogado fora, né? Que isso é uma fala, né, que a Maria Arminda ela traz bastante, eu penso também, né? Pô, a gente teve uma intimidade. Então vai ser jogada fora toda essa intimidade por conta de coisas que nem é culpa dela e nem culpa minha, né? Ninguém tem culpa. O que tem que ser olhado e transmutado, né? Os nossos desafios como seres humanos aqui na Terra, né? Então a gente conseguiu olhar o outro como, poxa, é um ser humano também. Se teve alguma coisa lá no início, né? Ou durante todo esse tempo juntos que eu gostei, o que é que eu gostei? O que era bom nisso? Eu acho que eu fui fazendo, desde aquele momento que a Hernani falou, né? No nosso alinhamento de casal,
que precisava construir um corpo em luz, eu comecei a olhar para essa luz. Então, o que tem de bom aqui? Tem coisas que a gente não quer mais, tem coisas que eram sombras e que nos faziam mal, né? Dentro do relacionamento, ou algo que eu fazia, que te fazia mal, e você, vice-versa. Então, tudo bem, eu vou parar de olhar para o que está me fazendo mal e eu vou começar a perceber o que nessa parceria me faz bem, né? Que é o que o alinhamento energético me trouxe. Ajusta o foco para a luz. Se você ajustar o foco para a luz, as coisas começam a andar mais rápido, começam a caminhar com mais leveza, né? Com mais beleza. Então, eu fui ajustando o meu foco para olhar não só para você, mas para a nossa parceria. Assim, onde que está a luz nisso tudo? E em cima dessa luz é que eu fui construindo os nossos acordos, né? E acho que você também, não sei. Mas a gente percebeu que isso eu tenho que abrir mão. Isso sou eu que vou ter que arcar. Isso eu vou ter que abrir mão. E não ter que colocar todos os meus desejos. Não, agora a gente rompeu, não temos mais um relacionamento amoroso, não é mais um casamento, então as coisas vai ser do meu jeito. Então agora. Mas a gente tem. Até ficava pensando, se fosse só um casal, né? Talvez num primeiro momento a gente olhasse um pro outro, tchau, né? Assim, aqueles momentos em que a gente não estava bem, mas a gente sempre trazia um olhar para as crianças. E assim, como é que vai ser para elas, né? Como é que a gente pode trazer mais harmonia para nós dois, como pais, para que isso afete eles de uma forma assim, vai afetar. A gente não tem como criar filhos sem trazer frustrações, sem causar trauma, sem afetar a vida deles, porque essa é a construção de todo ser humano. Mas a gente queria minimizar isso, né? Então, como é que o que a gente está vivendo pode afetar eles de uma forma em que eles possam construir uma coisa boa a partir daquilo, né? E eu senti que na nossa conversa, até mesmo antes de chegar para a advogada, né? A gente já sabia como é que a gente queria, né? E aí o que eu vejo assim, né, que é aquilo que você falou, né, a coisa boa que fica, né? Então ficou o companheirismo, essa parte de um estar ajudando sempre o outro, né? A Maria falou das crianças, né? De estar sempre olhando para elas, né? Olhando como pais, né? E eu acho que a gente ter separado fez a gente ter esse companheirismo maior, assim, né? Essa coisa de estar sempre dando a mão ao outro ali nas dificuldades, né? Principalmente com relação às crianças, né? Eu preciso, eu vou fazer tal coisa, você fica com elas aqui, né? E essa, né? Essa de estar cuidando da casa também, né? De estar sempre dividir as funções, isso, a divisão ficou mais fácil, porque acho que não tem mais uma cobrança, né? Acabou aquela coisa da cobrança de um relacionamento. Sim, e acho que sem esse relacionamento, né? Porque a gente percebeu que são vários relacionamentos que a gente tem com a mesma pessoa, né? Assim, é um relacionamento de casal, é um relacionamento de pai e mãe, é um relacionamento de parceria, é um relacionamento de estar morando na mesma casa, dividindo o mesmo espaço, né? Então, são vários tipos de relacionamento que você tem com a mesma pessoa, e para cada relacionamento que você tem com essa pessoa, tem alguma coisa em você que você está trabalhando. E quando a gente se divorciou, parece que a gente desligou um botão. Assim, isso aqui de estar num casamento e trabalhar certas coisas da minha ancestralidade, que é estar num casamento, né? Trazia muita coisa da minha ancestralidade como esposa, e acho que Fabrício também trazia muita coisa da ancestralidade como marido. A gente conseguiu desligar um botão. Isso não está ligado nesse momento. Nesse momento nós somos, né? A gente pode
trabalhar outros desafios, mas isso não está mais. Isso desafogou a gente. Parece assim que agora eu consigo lidar mais leve com a vida. E acho que também foi um momento em que a gente viu que o amor ele não está só dentro de um relacionamento afetivo, num relacionamento, né, amoroso entre casais. O amor tem várias dimensões, né? Ele tem várias dimensões. Teve um vídeo aí que acho que são 9 formas de amar. E a gente poder sentir que não é porque eu finalizei com aquela pessoa, terminei esse relacionamento, que eu não posso mais amar, né? Então eu tenho que jogar esse amor fora, não vai mais para aquela pessoa. Então e acho que isso, pelo menos para mim, me deixou muito mais tranquila de eu posso continuar amando essa pessoa. Ele não tem questões em que nossa, essa pessoa não merece meu amor. Não, eu ainda continuo amando e olho ele como um pai, como um terapeuta maravilhoso, como um profissional também, um geólogo que está ali empenhado no trabalho que ele faz com esse olhar amoroso. Mas isso também me ensinou a colocar esse olhar amoroso para outras pessoas, para qualquer outra pessoa que está passando por um desafio. E acho que é isso. Que a gente tinha para compartilhar com vocês. Foi uma conversa longa, mas surgiu do nosso desejo de estar falando um pouquinho, né, de como que foi chegar até aqui, né? Porque agora como que o alinhamento energético mudou. Como que o alinhamento energético mudou a nossa vida e como família, né? A gente sente assim que não importa se a gente se separou, mas Fabrício faz parte da minha família, né? E eu sinto que ele me inclui como família dele também e a gente consegue perceber realmente tem um guardião que chama Família da Luz, né? E a gente consegue perceber essa amplitude de famílias, né? É onde o amor reside. E é isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Gratidão. Gratidão.